Olá, pessoal. Vamos continuar então aqui a resolução da questão 3, tá? Eu vou chamar esse vídeo aqui de aula 2.1, porque ficou para a gente terminar aqui a letra B da questão 3, tá? Encontrar a intensidade do vetor B e nesse ponto N, tá? Então vamos lá. Para a gente encontrar a intensidade do vetor B no ponto N, nós precisamos saber qual que é a distância aqui do raio, qual que é a medida, né, na verdade, do raio, que é 5 centímetros, qual que é a intensidade da corrente elétrica, que nesse caso é 1 ampere, tá? O ponto aqui, que é o ponto N, verificar também para que sentido está o vetor aqui, embora a imagem esteja bem ruinzinha para ser observada, mas aqui o vetor, a intensidade da corrente elétrica, ele está para baixo, tá? Então, a corrente elétrica passa nesse sentido, ó, daqui da parte de cima para baixo. Então, com isso, o que acontece? Se o vetor está nesse sentido, se a gente fizer aqui a regra da mão direita, o que é que vai acontecer? O nosso polegar vai ter que estar voltado para baixo, e aí, observando esse ponto, a nossa mão vai estar, os dedos aqui vai estar voltados para a letra N. Então, isso quer dizer que esse vetor ele vai estar saindo do plano da folha, tá? Aí, isso a gente já tinha visto, né, no comecinho lá do outro vídeo, mas aqui cabe a gente relembrar esse tópico. Vamos lá à questão dos cálculos. Então, aqui, para a gente poder fazer o cálculo, vimos já na outra questão do vídeo 2.1 que nós precisávamos de compreender a questão da notação científica. Então, eu coloquei aqui só um breve lembrete, tá? Para a gente poder recordar. Então, eu tenho, ó, vamos começar aqui vendo a notação científica. Eu tenho 1, então 1 em notação científica, quanto que seria? Seria 1 vezes 10 elevado a zero. Por que zero? Pela propriedade da potência, tudo que é elevado a zero é 1. Tá? Então, vai ficar 10 elevado a zero é 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, tanto faz eu colocar 1 como eu colocar 10 elevado a zero. Tá? E lembrando que quando eu trabalho com notação científica, a base tem que ser 10. Tá? E o expoente é que vai sendo modificado. Vamos lá, aqui, ó, 10. 10, como que seria o 10 em notação científica? Seria 1 vezes 10 a primeira, tá? Por que 1 aqui? Porque tudo que é elevado a 1 é a própria base. Então, eu teria 10 vezes 1, que voltaria a ser o 10. Tá? Então, quando eu passo uma coisa para notação científica, quando eu fizer o sentido inverso, tem que voltar a ser o valor que ele era originalmente, tá? Senão aí a notação científica vai estar errada. No caso do 100 aqui, ó, o que é 100? 100 é 10 vezes 10, então é 10 ao quadrado, tá? 10 ao quadrado vezes 1, tá? Vai dar 100, volta a ser 100. Então, tanto faz eu dizer 100 quanto eu falar que é 10 ao quadrado. A mesma coisa acontece para o 1000. Aí aqui uma coisa que a gente pode fazer, só para adiantar um pouco, é assim, ó, contar os zeros. Se eu tenho 3 zeros, então aqui vai ser 3 o expoente. Se eu tenho 4 zeros, então vai ser 4 o expoente. Então, o que é que quer dizer esse expoente? Que se eu pegar o 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, vai voltar a ser 10.000. Tá? Então, aqui eu falei nos valores, eles no sentido de ir sempre acrescentando, né? De 1 para 10, de 10 para 100. E se for diminuindo? Né? Então, aqui se diminuir de 1 para 0,1, que seria 1/10, ficaria como? Ficaria assim, ó, 10 a menos 1. Tá? Então, à medida que eu vou transformando o número em decimal, ou à medida que ele já esteja em decimal, eu conto as casas aqui. Casa decimal é a quantidade de números aqui que tem depois da vírgula, tá? Então, eu tenho uma casa decimal, então é menos 1. Aí aqui eu tenho duas casas decimais, ó, que seria 1 centésimo. Então, vai ser menos 2, tá? Aqui tem um errinho, ó, faltou menos, tá? Aqui, são 3 casas decimais, então menos 3. Nesse caso, quando ele vira decimal, eu não conto só o zero, eu conto todos os números que estiverem depois da vírgula, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3 zeros e tenho o número 1, então eu vou contar 4 casas. Então, aqui vai ficar menos 4.
Tá, então aqui é só um pequeno lembrete. É claro que notação científica dá para a gente trabalhar muito mais coisas do que isso, mas para a gente o que vai importar agora é só esse princípio aqui para poder a gente compreender o restante, tá? Então vamos ver aqui também a questão da propriedade da potência, tá? Deixa eu só passar aqui para a gente poder ver. Ó, e se tratando aqui da propriedade da potência. Então, eu coloquei aqui dois lembretes também para a gente poder recordar. Então, se eu usei 10, tá? Mas poderia ser qualquer outro número. Se eu tenho dois números com bases iguais e eles estão fazendo uma divisão, eu faço aqui na hora de resolver com os expoentes, eu faço uma subtração, tá? Então, eu conservo a base, ou seja, eu repito a base e subtraio os expoentes. Aqui não dá para eu chegar a um resultado, tá? Porque eu usei letras. Então, letra A menos a letra B. Então, eu faço sempre uma subtração. Quando eu estiver dividindo duas potências de bases iguais, tá? E quando eu estiver multiplicando duas potências de bases iguais, eu somo os expoentes, tá? Então, aqui, na verdade, a gente vai usar mais essa, ó. Mais essa questão, para esse tipo de exercício que nós iremos começar a resolver agora, nós iremos utilizar mais essa parte daqui essa propriedade. A outra propriedade eu coloquei só para a gente relembrar. E lembrando que tem outras propriedades, tá? Mas aqui eu coloquei só essas duas aqui para a gente poder relembrar. E daí, quem tiver curiosidade, procura lá, propriedades da potência, para poder fazer uma revisão, que é bom sempre a gente estar relembrando algumas coisas, porque a matemática, a gente sempre utiliza algo que já aprendeu em outros momentos com o momento atual, tá? Então, vamos agora à questão em si, né? Porque até aqui eu só fiz uma pequena revisão. Bom, gente, essa aqui é a questão do vetor, tá? Do vetor B relacionado ao N. Então, a gente já até viu essa imagem aqui no outro vídeo. É só para mostrar para vocês, ó, que o desenho, a representação fica assim, tá? Por quê? Porque o vetor está vindo na nossa direção. Então, é uma bolinha com um pontinho, tá? Mas aqui, a gente vai passar mesmo para essa aqui, tá? Que é a resolução lá da letra B. Então, lá nós tínhamos intensidade da corrente elétrica, 1 ampere. O raio era 5 centímetros. Aí eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu não posso trabalhar com a unidade aqui sendo centímetros, tá? A unidade tem que ser metros. Aí como que eu faço para passar de centímetros para metros? Uma das maneiras é você pegar a medida em centímetros e dividir para 100, tá? Então aqui vai ficar 0,05 metros. Depois que eu faço isso, aí eu vou à fórmula, tá? A fórmula seria assim, ó. Essa parte, 4π vezes 10 a menos 7, é o mi, tá? Que é o valor no vácuo, tá? Então, aqui seria o mi, sempre vai ser uma constante, vai ser sempre esse valor aqui. Aqui, esse 1 é a corrente elétrica, tá? A intensidade aqui da corrente elétrica, que é 1 ampere. 2π também faz parte da fórmula, sempre será assim. E aqui seria o R da fórmula, que é o raio. O raio aqui eu uso a medida em metros, tá? Aí o que eu fiz nessa parte de baixo? Como sempre vai estar em notação científica, aqui essa parte que seria do mi, então eu coloquei também o meu valor do metros em notação científica. Aí aqui, ó, cabe a gente ver como são dois números depois da vírgula, o que é que eu fiz? Eu mantive o 5 e aqui eu coloquei menos 2, 10 a menos 2. Por quê? Porque eu contei aqui as casas, ó, duas casas depois da vírgula, tá? Então, ficou 5 vezes 10 a menos 2. Aí, nessa parte de baixo, tá, eu fiz as multiplicações que poderiam ser feitas. Então, 2 vezes o 5, que deu 10. E o 4 eu não posso multiplicar por esse 10, porque esse 10 ele é a parte da notação científica, tá? Então, eu não posso fazer 4 vezes 10. Então, eu deixo assim. Na próxima parte, eu dividi 4 vezes 10, que deu 0,4. É 4 décimos, tá? 0,4. E π dividido para π vai dar 1. 0,4 vezes 1 dá 0,4. Então, aqui eu nem coloquei 1 aqui, tá? Porque seria uma multiplicação por 1, não vai fazer muita diferença se ela não tiver.
Aí aqui, ó, nesta parte, você pode fazer mentalmente ou você pode fazer em algum local e só puxar o resultado. Eu quis fazer assim, depois eu coloquei dessa outra forma, com todos os detalhes que é para poder vocês compreenderem, tá? Então ficou -7, -2. Como aqui é uma divisão, ó, eu até passei aqui para esse outro tipo de símbolo que representa divisão, para ficar bem esclarecido. Então, vai ficar 10 menos, menos, menos 2. Esse menos com esse menos vai virar mais, então fica -7 mais 2, que vai dar -5. Tá? Por isso que aqui ficou -5, tá? Aqui eu já poderia dizer que finalizei. Só que aí o que é que eu quis fazer? Eu quis fazer mais um passo, tá? Ao invés de deixar assim número decimal, eu coloquei número inteiro. Então, ficou 4 inteiro. Só que daí o que é que eu tive que fazer? Como aqui era uma unidade, só que na parte decimal, o que eu fiz? Eu acrescentei uma unidade aqui, ó, tá? Então, era -5, virou -6. Por que que virou -6? Porque aqui eu mudei, ó. Se você observar, aqui ele estava em número decimal e aqui passou a ser o número inteiro, tá? Bom, aí finalizou essa letra B. Aí nós vamos agora ver, voltar para as questões do livro. Tá? Então, nas questões aqui do livro, o que é que nós tínhamos ainda sobre esse assunto? Temos a questão 4, tá? Nessa questão 4, eu não vou nem fazer a leitura aqui para a gente não demorar muito tempo. Mas essa questão 4 é o mesmo jeito de fazer o que eu acabei de fazer agora na letra B, ali da questão 3. Só que você tem que tomar cuidado, ó. Aqui tá 40 centímetros, tá? Você tem que passar para metros. Mas a forma de fazer é a mesma. Questão 5. Na questão 5, ele fala assim: ele tem uma corrente elétrica constante I, tá? E daí o que acontece? Em outra situação, a corrente elétrica constante, ela dobra, ela vai para 2I, tá? Aí como que ficará a questão do módulo do vetor do campo magnético, tá? Aí, como que fica o vetor campo magnético nessa situação? Aí eu tenho que pensar assim, ó. Se eu tenho uma corrente elétrica com intensidade 1, por exemplo, se eu dobro a intensidade dessa corrente, o que é que vai acontecer com o meu campo magnético? Ele vai ficar mais potente, né? Tá? Porque eu dobrei a intensidade do fio ali. Pelo fio tá passando uma corrente de mais potência. Então, em volta ali do fio, tá? Eu vou ter um campo magnético mais potente. Então, se eu dobrei a intensidade da corrente elétrica, o que é que vai acontecer com o meu vetor campo magnético, tá? Ele vai dobrar também, tá? Então, aí é só você responder, quer dizer, eu já respondi, é só você escrever, tá? Bom, questão 6. A questão 6 é a mesma coisa da questão 3. Tá? Então, aqui você vai fazer a leitura, toma cuidado com a questão das medidas em centímetros, passa para metros, tá? Aqui você tem que prestar atenção também, aqui eu só vou falar para vocês, porque como tá bem ruimzinha a imagem, pode ser que aí na hora de vocês fazerem, vocês fiquem na dúvida, tá? Então, aqui, ó, esse vetor, ele que é super importante, tá? Porque é ele quem vai definir se esse ponto aqui está saindo da folha ou entrando, tá? Do plano da folha. Então, aqui esse vetor, ele tá para baixo. Ele começa, a corrente elétrica tá passando assim, ó, aqui de cima, indo para baixo, tá? Então, isso quer dizer que se a gente for usar aqui a regra da mão direita, o nosso polegar vai ter que ficar para baixo, tá? E daí as pontas dos nossos dedos vão ficar voltadas para a letra M. Isso quer dizer que o vetor campo magnético, neste ponto, ele vai estar saindo da folha. Tá? Que é isso que ele quer que você faça aqui. E ao sair da folha, o que é que vai acontecer? Que símbolo que eu uso? Eu uso aquele círculo com um pontinho, tá? Se ele estiver entrando, é um círculo com X. Se ele estiver saindo, é um círculo com um pontinho, que é a representação aqui. E na letra B, ele pede para você fazer a intensidade do vetor campo magnético, neste ponto. Então, aí você vai fazer os cálculos, tá? Vai usar a fórmula que já foi indicada desde o primeiro vídeo e vai fazer o cálculo conforme eu fiz o cálculo agora há pouco. Agora, vamos para a questão 7. Essa questão 7, eu vou detalhar
e vou praticar, vou fazer ela junto com vocês, porque essa questão 7 ela é um pouco diferente das outras, tá? Vou ler. Em um sistema elétrico imerso no vácuo, há dois fios extensos e retilíneos portadores de corrente elétrica, com valores respectivamente iguais a I1, que é igual a 6 amperes, e I2, que é igual a 10 amperes. A distância entre os fios H é igual a 40 centímetros e a distância do fio 1 até o fio A é de 8 centímetros. Descreva as características e determine a intensidade do vetor campo magnético no ponto A. Então, aqui, ó, mesmo ponto, só que esse ponto, ele está aqui entre o campo magnético do fio 1 e o campo magnético do fio 2, tá? E ele está falando no texto que esses dois fios está passando corrente por eles, tá? Porque se um tivesse com corrente e o outro não, então um não teria influência. Vamos supor, se esse tivesse com corrente, o fio 1, e o fio 2 não tivesse, então eu só iria avaliar este aqui, ó, porque esse teria campo magnético, o outro não teria, tá? Mas como os dois aqui tá passando uma corrente, ele fala até a amperagem da corrente, ó, um é 6 e o outro é 10, então eu tenho dois campos magnéticos aqui, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho que observar os vetores. Então eu tenho, ó, o vetor desse tá para cima, então a corrente elétrica tá vindo nesse sentido, ó, de baixo para cima. E esse aqui também, a corrente elétrica tá vindo de baixo para cima, tá? Aí aqui eu vou analisar pela regra da mão direita. O polegar voltado para cima, o que é que vai acontecer? Quando eu observar aqui, colocar a mão aqui com o polegar voltado para cima, esse pontinho A em relação ao fio 1, o vetor vai estar indo para dentro da folha. Eu vou ver só a parte de trás dele, tá? Ele vai estar como se estivesse penetrando na folha. E aqui, se eu for ver este aqui e colocar o polegar voltado para cima, até porque o vetor está indo para cima, a corrente elétrica está indo assim, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu fizer isso, a ponta dos meus dedos aqui, que eu colocar a mão em volta desse fio, a ponta dos meus dedos em relação ao ponto A vai estar indicando que o vetor campo magnético do ponto A vai estar saindo da folha, tá? Então, nesse caso, eu tenho que observar essa situação. Então, outra coisa também que a gente tem que observar aqui é a questão, ó, da distância entre os fios. Então, são 40 centímetros a distância entre um fio e outro. Mas o ponto A, ele está a 32 centímetros de distância aqui, ó, do fio 2, tá? E está a 8 centímetros de distância do fio 1. Então, na hora que eu for fazer as contas aqui, em relação do fio 1 ao ponto A, eu não vou poder usar os 40, eu vou ter que usar 32, tá? Por que 32? Porque 32 mais 8 vai dar 40, tá? Então, 40 aqui é só a distância entre o fio e outro, mas eu não vou calcular aqui a relação entre o fio e outro, é a relação entre o fio e esse ponto aqui, tá? Bom, aí o que é que a gente vai fazer? Para a gente poder fazer esses cálculos, eu coloquei aqui em outro local o cálculo já iniciado para a gente poder trabalhar com ele, tá? Então vamos lá. Aqui é o começo do cálculo. Então nós temos, ó, o raio 1, que vale 8 centímetros, que é a mesma coisa que 0,08 metros, tá? Lembrando que para passar de centímetros para metros é só eu dividir por 100. Isso em notação científica fica 8 vezes 10 a menos 2, tá? Então, aqui pela regrinha que eu falei para vocês, contamos duas casas, tá? Como aqui a parte decimal, então é negativa. E o 8 permanece, tá? Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 2. E o caso do 32? Então, vai ficar 32 dividido para 100, que vai dar 0,32. Então, vai ser 32 vezes 10 a menos 2. Por que menos 2? Pelo mesmo motivo do outro, ó, duas casas decimais, tá? Bom, aí o que acontece aqui também? Eu coloquei os desenhos aqui, tentei, né, desenhar aqui mais ou menos, para a gente poder compreender a questão se o vetor campo magnético está indo
para longe, né, entrando na folha aqui, no plano da folha, ou se ele está vindo aqui em nossa direção, tá? É como se ele estivesse saindo do plano da folha. Então, o que acontece, ó? O ponto A tá aqui, tá? Então, a intensidade aqui da corrente elétrica, ou o vetorzinho, tá subindo. Aí, o que é que eu faço? Coloco o polegar aqui nesse sentido, para cima, e aí a minha mão vai fazer isso, ó. Ela vai vir para cá e os dedos, as pontas dos dedos vão apontar para esse lado. Então, isso quer dizer que deste lado de cá, o vetor de intensidade do campo magnético vai estar saindo do plano da folha. E para esse lado de cá, ele vai estar entrando, tá? A mesma coisa acontece com esse, ó, a intensidade como tal. A intensidade da corrente elétrica do fio 2 também tá com o vetorzinho para cima, a setinha aqui para cima. Se eu utilizar a regra da mão direita, o que é que vai acontecer? Ao pegar nesse fio com o polegar voltado para cima, eu vou ter a minha mão indo, né, para esse lado e os dedos, as pontas dos dedos voltando aqui, ó, tá? Então, isso quer dizer que deste lado de cá, se o ponto estiver aqui, os vetores estão no sentido de sair do plano da folha, e o ponto estando desse lado aqui, os vetores vão estar entrando no plano da folha. Tá? Com isso, olha o que aconteceu, olha como que fica a situação do ponto A. Para o fio 1, o vetor vai estar entrando no plano da folha. Para o fio 2, os vetores de intensidade do campo magnético vai estar saindo do plano da folha, tá? Então, eu tenho o vetor indo, o vetor voltando, e daí eles vão acabar se anulando aqui nesse sentido para o ponto A, tá? Aí, o que acontece? Eu até coloquei a representação aqui ao lado, ó. Para o B1, ele vai estar entrando, para o B2, ele vai estar vindo. Então, vai ser B1 menos B2, tá? Por conta disso, como vai ser a intensidade do campo magnético do B1 menos a intensidade do campo magnético do V2, que vai dar um vetor resultante. Então, eu coloquei assim, ó, BR, esse R aqui de resultante, tá? Poderia ser qualquer uma outra letra. E daí, as fórmulas. Nós temos a fórmula para o B1 e a fórmula para o B2. É a mesma fórmula. A única coisa que eu mudei aqui, que é intensidade 1, raio 1, intensidade 2, raio 2. Tá? Substituir pelos valores, lembrando que esse 4 vezes π vezes 10 a menos 7, esse 2π aqui, tá? Faz parte do valor que está fixo, tá? O 6 é a amperagem aqui da corrente elétrica, da I1, né? 8 vezes 10 a menos 2 é o raio, ó, que é esse valor que estava aqui em cima, que a gente já calculou. A mesma coisa para o outro, ó. Esse 10, de onde ele apareceu, é a amperagem também, é os amperes do campo magnético, ou da corrente elétrica, né, do fio 2. E esse 32 vezes 10 a menos 2 é o raio, tá? Bom, aí, depois de fazer isso, a próxima parte aqui é essa, ó. Aí, o que é que eu percebi? Eu percebi o seguinte, que tem números aqui que se repetem. 4π, 10 a menos 7 se repete. 2π, 2π se repete. Então, eu separei, tá? Então, os que se repetem eu coloquei deste lado, e os que não se repetem eu coloquei do outro lado. Quando a gente faz isso, a gente tem que usar multiplicação, tá? Até porque eles estão se multiplicando, ó. Tá? Então, desse lado, eles estão se multiplicando. Então, eu usei multiplicação. E por que que aqui eu usei subtração? Porque os 6 oitavos eu tirei do lado de cá, ó, que era do B1. E o 10 32 avos eu tirei do outro lado. Olha entre eles o que é que há. Uma subtração. Tá? Então, por isso que ficaram assim. Aí, deste lado aqui, eu posso já fazer alguns cálculos. 4 dividido para 2, que deu 2. Π dividido para π vai dar 1. 1 não é obrigado a aparecer, porque a gente está trabalhando com multiplicação. Aqui, 10 a menos 7, 10 a menos 2, por ser uma divisão, né? A gente usa aquela regrinha, 7 menos menos 2, que vai dar menos 5. E deste lado de cá tem duas frações com denominadores diferentes. Então, o que é que eu fiz? Calculei o MMC, tá? Mínimo múltiplo comum entre 8 e 32 é o próprio 32. Então, vai dar 32 dividido para 8, que dá 4.
4 vezes 6 é 24. 32 dividido para 32 dá 1. 1 vezes 10, 10. Tá? Então, aqui vem a próxima parte. Vamos ver aqui como é que se comporta essa próxima parte, tá? Aí fica assim, ó, BR, que é igual a 2 vezes 10 a menos 5, 24 menos 10 deu 14, tá? Na linha de baixo, eu só dividi 14 por 32, e aí, como resultado final, o que é que aconteceu? Vai ficar 2 vezes 0,375. Então, ficou 0,875 vezes 10 a menos 5, tá? Então, 875 milésimos vezes 10 a menos 5, e o T é Tesla, que é a unidade de medida para o vetor campo magnético, tá? E daí nós encerramos essa questão. Era isso que ele queria. Então, o vetor B1 menos o vetor B2 deu este valor. É o vetor resultante, é o que resulta aqui, tá? Bom, aí o que acontece daqui para frente? As próximas questões já não trata mais de fio retilíneo, tá? Vai tratar de outros tipos de fios, tá? De outra forma, tá? De como o fio vai se comportar e como vai se comportar essa carga aí em volta do fio, ou esse campo magnético, né, em volta do fio. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou finalizar, tá? Então, acabou dando mais vídeos do que eu pensava, porque é bem longo aqui a questão, tá? Então, eu pensava em dividir em 4 vídeos, mas vai acabar ficando em bem mais, tá? Então, gente, até a próxima. Espero que eu tenha colaborado aí com vocês em relação a essas 7 primeiras questões.